Qual é o caminho para conseguir ter resultado mesmo sendo da oposição? Bom, primeiro que numa democracia é salutar que haja oposição. Não pode ter somente um lado dentro da política. Dentro de um colegiado, no caso de um parlamento, todo governo necessita ter oposição para que exista democracia. Porque no lado de produção legislativa sempre está muito mais focado ali dentro do pessoal da base, mas na parte de fiscalização, quem recebe cargo, quem recebe contratos, quem recebe todas as benesses do executivo, não vai poder ter independência para fiscalizá-lo. Isso é prejudicial para a população. Então é necessário ter trabalho de oposição dentro de qualquer parlamento do mundo. E mais, eu diria assim que o opositor, o parlamentar opositor, ele tem eu diria assim que uma situação até louvável. Por quê? Porque ele é, na gíria, bico seco. Ele não vai ter cargo nenhum do executivo, ele não vai ter nenhuma benesse, muito pelo contrário, ele vai ter toda a rigidez e qualquer coisa que possa atrapalhá-lo na condução do seu mandato, mas é um trabalho para quem nos elegeu, para quem nos colocou lá naquela missão que é um mandato ali temporário. Então eu me sinto muito bem assim, porque não acredito na gestão estadual da forma como é feito. Quando eles fazem algo que seja aprovável por mim, eu aprovo os projetos dentro do parlamento. Mas quando eu vejo os absurdos, eu sou o primeiro a abrir a boca e a judicializar, acionar o Ministério Público, fazer tudo o que compete a um parlamentar. E muitas das vezes a gente, por dar transparência para a população, e a pressão pública, a opinião pública começa a se organizar e a sociedade civil organizada começa a pressionar, às vezes há um recuo. Eu diria assim que as nossas maiores vitórias não foram os projetos que eu consegui aprovar dentro da Assembleia Legislativa, e sim aqueles que a gente conseguiu combater, para que bilhões ou milhões deixassem de ser gastos de forma errada, com locupletação do erário, enfim, todos os abusos de poder que possam ter sido acontecer dentro do executivo. Então eu diria assim que é um trabalho, não é fácil, porque muita gente quando entra no parlamento só se preocupa com a reeleição. E quando eu falo de reeleição, você tem ali cargos para lhe ajudar, acessos, porque tem muitos parlamentares, às vezes vereadores, enfim, tem acesso na regulação de saúde, o que já é errado, é um crime, tem que ser respeitado uma fila de necessidade na regulação de saúde, de acesso à saúde de forma geral, é para todos, é para a população e não para o vereador A, B ou C, ou para o deputado estadual A, B ou C, uma panelinha fechada, e quando que às vezes um cidadão passa mal, precisa de um leito de UTI, mas não, você não tem acesso porque quem dá o acesso é o parlamentar que trabalha na panelinha do chefe do executivo. Isso é um absurdo. E quanto a isso, eu sempre estou judicializando, às vezes tentando leitos através de judicialização, porque através do acesso ao executivo eu sei que eu não vou ter. Então, num trabalho parlamentar, muitas vezes tenho projetos aprovados dentro do parlamento, mas eu diria assim, com a minha consciência, que os meus melhores feitos são mais combativos, de fiscalização, de dar transparência a tudo que é obscuro dentro daquele mundo do executivo para a população, para que ela, a partir dali, possa ter informação e a verdade e passar a fazer o seu próprio julgamento dentro da urna no processo eleitoral seguinte. E também com o próprio posicionamento não deixar o executivo tão à vontade, para fazer justamente tudo como dá vontade. Deixa eu falar aqui com ele, eu quero falar a respeito do pai dele. O delegado Edemauro. Delegado Edemauro, que é deputado federal, que é o pai dele. Como é que é? Essa caminhada aí do teu pai, você sempre acompanhou ele? Como é que é essa caminhada aí? Como é que você chegou deputado? Foi por conta do trabalho dele? Acompanhou aquele barco ali? Como é que foi isso aí? Meu pai ele sempre foi polícia, Eu diria assim, voltando ainda um pouco mais atrás, voltar, na década de 80, quando eu nasci, ele estava passando no concurso público para a Polícia Civil, para ser delegado. E, de uma certa forma, ele tem uma vocação para ser polícia. Eu percebi isso no decorrer do meu crescimento e tudo mais. Tanto que ele demonstrou na trajetória profissional dele não ter apego por questões de remuneração. Por quê?
Porque logo depois que ele passou no concurso da polícia, que ele já tinha experimentado atuação dentro da Polícia Civil, ele passou também para procurador da República através da AGU, com salário 3 vezes maior do que o de policial, que naquela época recebia um salário bem abaixo de um cargo federal, que era aquele que ele tinha passado no concurso. Isso tem aí publicação da época que ele guarda ele diz que na véspera de tomar posse ele não dormiu, né, e acabou não indo tomar posse no cargo federal para poder ficar na Polícia Civil, porque era aquilo que ele gostava de fazer. E assim foi feito por 3 décadas, de uma forma muito honrada, né, com muito trabalho, e acabou com muito trabalho ganhando a confiança da população. Era tido como aquele tal de Capitão Nascimento lá do estado do Pará, principalmente ali da região metropolitana de Belém. Matou muito bandido, né, em bandidos que faziam resistência às forças policiais, normalmente assalto a banco, sequestro, tráfico, enfim. Eu diria que a alta cúpula da bandidagem do estado do Pará, muitos deles foram para o cemitério através da equipe dele, quando não para a cadeia, e isso cada vez mais ia gerando a confiança da população, até que um dia ele foi provocado e convidado para entrar na questão da política no ano de 2014. Só que ele não foi convidado porque, na verdade, hoje a gente passa a entender, né, o contexto, é que os caciques políticos, fazendo pesquisas espontâneas, começaram a ver o nome dele ser ventilado dentro das pesquisas e foram lá fazer o convite para ele. Mas fizeram um convite para que ele fosse bucha dentro da chapa, né, de proporcional para deputado federal. Na verdade, era só para para somar voto para que outros graduados dentro do partido pudessem alcançar a cadeira. Só que eles acabaram se decepcionando, porque ele estourou a urna, foi o mais votado do estado do Pará naquele momento, em 2014. Eu lembro que a gente saía para as ruas, a Alessandra, que é a esposa dele, mais uns amigos, batendo santinho de porta em porta, de uma forma assim bem arcaica assim, de fazer campanha, né? A gente fez uma carretinha de som e a gente ia passando, né, pela região metropolitana, entrando nos bairros e passando por alguns municípios onde a nossa perna conseguiu. A gente andou, não andamos em muitos, mas eu diria que pelo trabalho que ele já tinha feito como policial, ele já tinha gerado a confiança da população e não precisou de muita coisa, nem estrutura financeira, para que a população desse um voto de confiança para ele através da urna, né, e acabou sendo mais votado. Então daí surgiu, e eu passei assim de uma forma... eu era concursado do estado do Pará também, né, tenho formação como advogado, tinha feito já concurso público. À época eu estava no jurídico de uma secretaria do estado, e ele também um pouco assustado com o novo mundo que ele teria que entrar, que seria o mundo da política, indo para Brasília, me chamou: olha, vai na frente, vê a parte burocrática, isso, tudo. Então eu acabei me envolvendo sempre com a parte burocrática do mandato, cuidava das redes sociais, eu que fazia também a parte da comunicação, e acaba que a gente passa a se envolver. Aí foi essa eleição de 2014, depois veio a de 2016, depois veio a de 2018, foi quando o Bolsonaro quis ser candidato à presidência da República e entrou no PSL, né? E a partir dali o Bolsonaro e o delegado Éder Mauro me passaram a presidência estadual aqui do Pará do PSL. Foi quando eu assumi o posto de presidente estadual. Naquele momento a gente trouxe o Bolsonaro para cá, para Marabá, em julho de 2018, e também para cá, para Parauapebas, a primeira vez, né? Deu já um certo alvoroço, a gente viu muita adesão aqui dentro de Parauapebas com a primeira vinda do Bolsonaro, e assim foi, né? Depois ele veio a rachar com o PSL, uma ala rachou no meio, a ala bivarista, que era do Bivar, e a ala do Bolsonaro, que era a ala bolsonarista. O meu pai seguiu o Bolsonaro, nós seguimos ele, e quem ficou com a ala bivarista ficou com as benesses do partido, fundo partidário, tempo de TV e construção de política dentro dos municípios, porque estava se aproximando da eleição municipal de 2020. Nós optamos por roer o osso. A gente foi para a ala bolsonarista, ficar sem partido
e sem construção política no ano de 2020. Praticamente, eu diria até que recomeçar. Esse gásinho de 2 milhões de votos que faltou para o Bolsonaro ganhar, se tivesse feito a base política de 2020, eu não vou dizer que esse é o fator, mas talvez um deles, seria o gás que poderia ter feito a diferença. Mas voltando, fizemos 2020, aí quando chegou em 2022, eu estava na 5ª eleição que eu estava participando e sempre ali na coordenação, cuidando de todas as segmentações aí participando, né? Eu me senti já maduro politicamente, até porque eu cuidava muito das bases dos interiores, né? Tinha um contato direto, as pessoas já tinham uma certa confiança em mim nesse segmento da direita, do espectro da direita paraense, e aí eu já me senti viável, maduro e podendo fazer entrega de trabalho para a população paraense, com produção legislativa, enfim, com tudo aquilo que um parlamentar pode se dedicar e fazer, fiscalização, tudo aquilo que eu fiz, que eu falei. E a partir dali eu fui convidado e dessa vez aceitei, porque muitas vezes em anos anteriores eu cheguei a ser instigado a vir, mas não senti o momento e senti no ano de 2022 e Deus abençoou, né? A gente fez um bom trabalho de base, corri todas as regiões, região do Marajó, saía com a minha mochila sozinho, pegava uma balsa, ia pingando de município em município, quando não pegava meu carro, e um ano antes já estava correndo a Transamazônica, Baixo Amazonas, cheguei a vir também para cá para o sul do Pará, e de um trabalho, né, político e também acabou gerando uma boa votação, muito, não tenho dúvida nenhuma, do apoio de Jair Messias Bolsonaro, de Michele Bolsonaro e do próprio delegado Éder Mauro, que também ajudou muito nessa construção. E acabou que surpreendi, eu digo isso porque eu converso com meus pares lá dentro da Assembleia Legislativa e não tem nenhum que não tenha se surpreendido com a minha eleição, até porque eu diria que nos 60% a 70% da apuração eu sempre estava em primeiro lugar, né, na apuração. Isso já deu um susto muito grande neles. E depois que já foi saindo as urnas mais assim interioranas, aí foi equalizando, foi quando eu fiquei no geral em 5º lugar, com 81.868 votos. E dos novatos que entraram lá, eu fiquei em primeiro lugar, que aqueles que não estavam trabalhando pela reeleição. Isso me deixa muito... uma sensação de gratidão, né, pelo estado do Pará, pela confiança, e da mesma forma a responsabilidade fica gigante para poder se dedicar e tentar fazer a entrega de tudo que a população merece.